Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar quais são os 3 maiores milagres de Jesus, dentre eles um dos mais famosos, que seria a multiplicações de pães e peixes, e entender o tão poderoso que Jesus foi, quando caminhava com os homens aqui na terra. Essa e outras curiosidades veremos agora nesse vídeo de hoje. Mas antes de continuar, vou te fazer a seguinte pergunta: você está preparado? Essa história vai mudar sua vida. Deixe seu like e se inscreva no canal, e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. O primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho. Jesus transformou água em vinho num casamento, em Canaã da Galileia. Esse foi o primeiro milagre realizado por Cristo. Assim como o Senhor realizou essa intervenção sobrenatural nesse casamento, Ele pode realizar, hoje, uma intervenção sobrenatural nas nossas vidas. Versículo que Jesus transforma a água em vinho, João 2:1-11. No terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: e encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora, levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho e, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso, em Canaã da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O segundo milagre de Jesus foi o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. João reporta que 5 pequenos pães de cevada e 2 peixinhos, fornecidos por um garoto, foram utilizados por Jesus para alimentar a multidão. Ele aparece nos 4 evangelhos canônicos, em Mateus 14, 13 e 21. De acordo com os evangelhos, quando Jesus ouviu que João Batista havia sido morto, ele recuou solitariamente para um local em Betsaida. A multidão seguiu Jesus até a partir das cidades da região. Quando Jesus desembarcou e viu a grande quantidade de gente presente, ele se compadeceu deles e curou seus doentes. Conforme a noite se aproximou, os discípulos chegaram até ele e disseram: este lugar é deserto e a hora é já passada, despede, pois, as multidões, para que, indo às aldeias, comprem alguma coisa para comer. Jesus respondeu: não precisam ir, dai-lhes vós de comer. Os discípulos retrucaram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, e Jesus pediu-lhes que lhes trouxessem. Ele então ordenou ao povo que se sentasse na grama. Tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, ele agradeceu e partiu os pães. Então ele os deu para os discípulos e eles os deram para o povo. Todos puderam comer e se satisfizeram, sobrando ainda aos discípulos 12 cestos com pedaços de pão. O número dos que comeram era 5.000 homens, além das mulheres e crianças. O terceiro milagre de Jesus foi andar sobre as águas. A Bíblia Sagrada diz que Jesus viu os discípulos remando com dificuldade, afastados uns 5 quilômetros da margem. Os discípulos tiveram de enfrentar aquela situação por algumas horas. Parece que era início da noite quando o vento começou a levar o barco para o meio do mar, e Jesus chegou até o barco somente quando já era alta madrugada. Mateus 14, 23, 25. O modo com que Jesus alcançou o barco dos discípulos foi extraordinário.
Eles estavam remando contra a força do vento quase que numa tentativa inútil de controlar o barco. Então de repente eles viram alguém caminhando sobre o mar. A figura era indistinta e eles ficaram completamente apavorados. Como alguém poderia andar sobre as águas como se estivesse pisando em terra seca? Os discípulos até pensaram que fosse um fantasma e começaram a gritar de medo. Mas logo Jesus lhes disse: "E sou eu. Não tenham medo." Então Jesus subiu no barco, o vento se acalmou, e eles chegaram em segurança no destino desejado. Pedro anda sobre o mar. Somente o apóstolo Mateus registra a reação de Pedro ao saber que Jesus estava caminhando por cima das águas. O discípulo vigoroso rapidamente pediu que seu mestre permitisse que ele fosse ao seu encontro. Pedro andou sobre as águas durante um tempo, mas logo afundou. É comum algumas pessoas criticarem o apóstolo Pedro por ele ter afundado nas águas. Aqui é preciso lembrar que Pedro não era nenhum incrédulo. Ele apenas afundou porque ele tirou os olhos de Jesus. Os propósitos dos milagres de Jesus eram para apontar a existência de Deus, glorificar ao Pai e demonstração da grandeza do seu poder e a revelação de Jesus como Messias e Filho de Deus. Todos os milagres de Jesus têm um significado espiritual, pois indicam uma realidade que não podemos ver, muito maior que a qual podemos ver e, com isto, se abre o plano da redenção da humanidade. Portanto, os milagres de Jesus não são para glória própria, ser popular, satisfazer vontades e desejos humanos, mas chamar o homem ao arrependimento, sair da vida de pecado para uma nova vida. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.